Olá, começando mais um Pela Máquina, o canal de automobilismo do Portal Terceiro Tempo. Olha, um dia muito especial e muito feliz para mim hoje, recebendo Ingo Hoffmann. Ingo, primeiro, obrigado pela tua presença hoje aqui comigo. Eu que agradeço o convite, agradecer a força que vocês estão dando para o lançamento do meu livro e o entusiasmo com que eu fui recebido aqui por vocês. Obrigado. Bom, o Ingo está vindo de uma maratona aí de entrevistas, muita gente tem conversado com ele para falar sobre esse livro, né, escrito pelo nosso amigo Thiago Mendonça, né, o Ingo Hoffmann aqui, a biografia autorizadíssima do Ingo. Com certeza. Ingo, como é que foi esse livro, como é que surgiu a ideia? Foi por parte do Thiago, você tinha essa ideia já? Fala um pouquinho para o nosso pessoal. Foi meio a meio. Na realidade, quando meus últimos anos de piloto, quando eu corria profissionalmente, já começou a pintar a ideia de um dia escrever alguma coisa, tinha alguns insights aqui, outros ali. Aí em 2008 me aposentei, aí daí para frente eu comecei a receber diversos contatos de pessoas interessadas. Pô, quero escrever teu livro, vamos fazer. Eu particularmente tinha um amigo meu que faleceu ano retrasado em Portugal, ele foi o cara que me trouxe para Stock Car, um cara publicitário. Eu falei, vou escrever teu livro. O nome dele era Paulo Renato Moraes Pinho. Eu falei, Paulo, não dá, você está em Portugal, eu estou indo no Brasil, não funciona. Gente. Logística não dá certo. Não funciona. O cara está super empolgado, chegou a pegar uma declaração do Ron Dennis, com quem eu corri durante 2 anos. Enfim, a coisa não aconteceu porque não tinha a lógica. Aí tinha um outro brasileiro que hoje mora na Suíça, que também tinha um site automobilístico, também entrou em contato comigo, o mesmo problema da distância, outras pessoas me procurando, e aquela ideia foi meio que sendo esquecida na minha cabeça. Ficou no cantinho, mas não fechou de vez a ideia. Porque eu na verdade não estava assim muito convicto, muito convencido que tinha conteúdo, vamos dizer, para escrever um livro, né? Aí depois, eu acho que lá para 2010 ou 11, eu parei de correr no final de 2008, não lembro exatamente o ano, acho que foi 2010 ou 11, eu estava numa prova de rally e no jantar, antes da prova, na sexta-feira à noite, com diversos amigos, um grande empresário amigo meu, estávamos lá conversando sobre automobilismo, lógico, uma conversa gente de automobilismo, jantando junto, com certeza o assunto não é futebol. E aí começaram a vir aquelas histórias na minha cabeça, caso aqui, caso ali, e eu fui contando esses casos, né? E a coisa foi até bem tarde, uma hora eu falei, bom, vamos dormir porque amanhã a gente tem uma prova. No dia seguinte, esse empresário, que é Eduardo Souza Ramos, chegou para mim e falou, cara, você tem que botar essas histórias no livro, porque você tem muita história legal para contar e, porra, tem que fazer isso. Um dia você vai sair, vai embora, vai falecer e a história não deixar uma... Aí eu comecei a olhar, falei, puxa, se ele gostou tanto das minhas histórias, então realmente até tem algum tipo de conteúdo nisso aí, né? Aí eu comecei a pensar com mais, vamos dizer, com mais carinho em relação a esse tema, né? Mas também não fui atrás de ninguém para escrever. E aí, no começo do ano passado, em fevereiro de 2013, o Thiago Mendonça me procurou. Marcamos uma reunião, ele foi lá em casa, que eu moro fora de São Paulo, eu moro em Viena, ele foi lá, e como eu falo para todo mundo, ele fez a lição de casa dele bem feita, ele chegou preparado, isso para mim já é uma grande diferença, entendeu? Porque uma coisa o cara vem com uma ideia, vamos escrever um livro, sem ter uma espinha dorsal para seguir. Um esqueleto, exatamente. Então ele veio lá. Ele tinha me entrevistado em 2008, quando era meu último ano, junto com o falecido Marcos Zamponi, o Zamponi. Ele escreveu uma matéria naquele jornal Red Bulletin. Ele falou, eu escrevi essa matéria sobre você. Aí eu lembrei, lógico. Ele falou, eu queria conversar com você. Pô, você está esse ano agora, 2003, completando 60 anos. Pô, seria muito legal escrever um livro sobre a tua história. E como eu tive esse antecedente com o Eduardo, que ele falou, você precisa escrever, eu já olhei a coisa com outros olhos, né? Eu falei, Thiago, que legal, vamos... Estou afim, mas tem uma série de questões que, primeiro, eu gostaria que você lesse o livro do Jean Balder, que é um cara que escreveu, um piloto da antiga também, que escreveu um livro que quando eu li achei sensacional. Peguei numa tacada do começo ao fim, mas é um livro de um piloto escrito por um piloto, entendeu? Quer dizer, estamos falando a mesma língua. Eu falei, Thiago, eu queria uma coisa mais ou menos nessa linha, e contando muitos casos meus. Agora, o problema, eu nunca vou lembrar dos casos, porque eu tenho um caso que eu comecei a correr em 72, então é difícil você lembrar disso tudo, né? Não, fica tranquilo que eu vou fazer você lembrar.
Aí E nessa, desculpa te interromper, mas nessa surgem os amigos que vivenciaram algumas situações com você que também vão dar alguns parâmetros aí ou não, Igor? não, na realidade as histórias todas foram, eu fui lembrando, o Tiago foi fazendo eu lembrar delas, né? Aí acertamos toda a parte, vamos dizer, ele escreveu, ele já me mostrou um escopo de como seria esse livro, entendeu? Eu pretendo começar assim, uma parte da tua história, voltar lá para trás, contar de forma, enfim, ele veio já com um esqueleto muito bacana, entendeu? Aí ele falou, olha, eu vou escrever uns 2 ou 3 capítulos para você ver a linha, né? E o acordo era que eu teria total liberdade para mexer o que eu quisesse, e aí acertamos tudo e começamos. Então ele, durante, sei lá, uns 5, 6 meses, ele ia quase que semanalmente lá em casa. Temos, sei lá, precisa perguntar para ele, mas mais de 25 horas gravadas de conversa. E ele veio muito bem preparado. Ele fez uma pesquisa da minha vida que ele sabe mais de mim do que eu hoje. Então, como ele veio com as coisas muito bem preparadas, facilitou muito para mim lembrar os momentos da minha carreira, aquele fato daquela corrida, que ele trouxe já, ele já veio me alimentando fio da meada. Fio da meada, exatamente. Aí ele ia embora, escrevia o capítulo, mandava para mim. A hora que eu lia o capítulo, eu lembrava de outras histórias que eu conseguia inserir. E aí fomos, já tinham, sei lá, alguns capítulos prontos. Mas eu sou um cara muito criterioos, né? Eu falei, cara, esse livro para mim tá legal, mas pô, eu preciso ter uma outra opinião de alguém de fora saber, né? Aí eu falei, pô, aí um dia minha filha Lígia estava em casa, que ela mora casada, tem 2 filhos, ela mora fora de São Paulo, e ela desde pequeno, ela sempre lia muito. Quando ela tinha seus 6, 7 anos de idade, ela ia comigo no shopping, só queria passar nas livrarias da vida para comprar livro. Eu sempre fui da filosofia. Em termos de livro e educação e esporte, eu sou o maior patrocinador, entendeu? Sem economia. Então eu comprava muitos livros para ela, mas ela pegava livros assim e um dia lia tudo, entendeu? Então, em razão disso, ela hoje tem uma relação muito boa e, por outro lado, ela não sabe nada de automobilismo, apesar de ser minha filha, não curte automobilismo. Falei, essa é a pessoa para ser, vamos dizer, o termômetro da história. Falei, Lígia, já estava lá em casa, uns dias com os filhos dela, falei, lê esses livros, esses capítulos, para me fala o que você acha. Ela leu, eu falei, pai, tá muito legal, puta, gostei do jeito que tá o negócio, mas podia colocar algumas coisas mais da família, porque está muito 100% automobilismo. Aí eu tive a ideia de pegar e passar os capítulos para ela, conversando com o Tiago, falei, Tiago, a minha filha quer dar uma lida também no intuito de inserir algumas coisas do lado família, entendeu? Certo. E aí humanizar um pouquinho da coisa. Foi feito esse mix, o Tiago mandava para mim, eu lia, em cima do que eu lia, eu lembrando fatos, inserindo, mandava para ela, e ela fez uma pesquisa com a minha mãe, com a minha mulher, com a mãe dela, com a família toda, e cada momento da história ela vai inserindo o que acontecia no lado da família, entendeu? Certo. Então, no final, acho que ficou um negócio bem bacana. O livro, eu confesso, não li inteiro ainda, mas eu já comecei, tem histórias maravilhosas aqui, inclusive, vamos falar um pouquinho de Ron Dennis, que não dá para falar do Ingo sem falar do Ron Dennis, que para o brasileiro está muito vinculado ao Senna, né, por causa da parceria, mas o Ingo tem uma passagem muito interessante com o Ron Dennis, né, na Fórmula 2. Já quer aproveitar, já começa contando por aí. Podemos sim. Para aquele cara que não acompanha muito, eu corri 2 anos no Brasil, estreia em 72, aí eu corri profissionalmente em 73 e 4, 5 eu estava na Inglaterra correndo Fórmula 3, aí nos anos 75 corri na Fórmula 1 e na Fórmula 2, numa outra equipe, aí 77 e 8 eu fui correr na equipe do Ron Dennis, numa equipe de Fórmula 2 que ele tinha que chamava Project 4 Racing. Tanto é que as McLaren de hoje em dia, o modelo do chassi é MP4, é o Project 4, né? E naquela época o Ron Dennis era um cara ninguém, entendeu? Quando eu tive o primeiro contato com ele, no final de 76, quando eu fui conversar com ele na possibilidade de correr na equipe dele no ano seguinte, 77, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele não tinha nem oficina própria, ele ficava numa oficina que era de um amigo dele, na Inglaterra, que preparava carros de rally. E esse amigo cedeu um canto para o Ron. Então, se pegar essa sala aqui, passar uma corda aqui e aqui, esse cantinho aqui, o Ron se vira aí. Punha lá. É aquelas que usa muito nos boxes hoje, aquelas fitas separatórias, né? Aqueles postezinhos. E ali naquele canto ficavam os 2 carros de Fórmula 2 do Ron Dennis.
Eu fui lá conversar com ele, mostrou Em que tudo. cidade? Isso já era em Woking, lá onde, Tá. onde a McLaren é até hoje, Tá. né? E aí acertamos tudo. Aí no ano seguinte, 77, foi o primeiro ano que eu corri com ele, ele já estava numa sede própria, com a equipe, nossa, a equipe dele que eu corria, né? Uhum. Aí corria na mesma equipe eu, junto com o Ed Sheever, que era um piloto americano, grande sensação no momento. Capacete com aquelas estrelas. Estrelas americanas, verde, vermelho, azul, branco, estrelas brancas, ganhando de Anápolis, é um piloto Chegou a Fórmula 1. muito forte, muito bom. E aí começou, aí eu corri 77 no ano inteiro com o Ron e renovamos para 78. Aí em 78 já foi para uma outra série de equipe maior, quer dizer, a sessão dele foi muito grande, muito rápida, e eu sei como ele cresceu, porque ele era um cara, com certeza é assim até hoje, muito absurdamente competitivo. Um cara muito competitivo, ele não aceitava nada que não fosse o melhor sempre, entendeu? Para ter um exemplo, que não está nem no livro, são coisas que eu vou lembrando assim agora. Segunda edição, Thiago Mendonça, vamos lá. Teve em 78, nós fomos, tinha uma corrida no sul da Itália, não, em Portugal, de Fórmula 2, e aí tinha um break grande no campeonato, porque todos os campeonatos de automobilismo na Europa, quando chega o verão lá, para, né? Porque os europeus piram no verão, né? Para tudo e fica um mês e meio sem ter atividade nenhuma. E aí o Ron alugou uma casa no Algarve, no sul de Portugal. Ele, na época, tinha a namorada dele, a Sally. Ele convidou a minha esposa, a Ruth, e eu para ficarmos junto lá com ele 2 semanas de férias no Algarve. Falei, Ron, eu não tenho dinheiro para pagar nada. Não, você é meu convidado. Você não precisa pagar nada. Não se preocupe. Aí ficamos lá. Aí tipo do cara que você está lá de férias, você está na praia, ele ficava 3 minutos. E vamos fazer o seguinte, vamos ver quem corre mais rápido a pé daqui até aquela barraca lá. O grau de Tudo competitividade era assim, dele. aí corria. Agora vamos ver quem faz salto a distância mais longo, entendeu? Aí uma vez tinha aqueles barquinhos de aluguel de veleiro, que como hoje é um laser, um barco pequeno, na época não existia essa categoria, mas era um barco pequeno. Aí ele falou, vamos alugar um cada um, vamos disputar uma corrida regata, no caso da vela, passar atrás daquela boia e ver quem volta. Eu tenho noção de vela, porque quando era pequeno eu frequentava clube de vela, velejava um pouco. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí começamos a velejar e eu vi que a boia estava solta, ela estava indo embora com o vento. Eu falei, bom, a boia está indo embora. Não, vamos passar por trás dela e voltar. Puta, nós fomos até longe. Ele não admitia. Não queria perder de Não nenhum. queria perder, impressionante. Tanto é que hoje é o que é, né? Está no espírito da pessoa. E a parceria nesse aspecto, Ingo, a parceria com o Senna talvez tenha dado tão certo, porque o Senna também tinha um pouco desse Com espírito. certeza. Tem um caso do Ron e do Ayrton que a gente vê que eles disputaram um valor de contratos, não sei, muitos $1.000, coisa de $500 mil, na cara e coroa. Tipo, vamos dizer, o outro pagar 5 milhões, o outro falou, não, quero 5,5. Ah, então vê, cara e coroa, aí o Ron perdeu. Cara e coroa definiram $500 mil. Essa época o Senna na primeira corrida dele de kart no sorteio foi pole position, então acho que a sorte dele já vinha daí, né, dessa coisa de competição. Por aí, né? Ingo, o prefácio, que é do Reginaldo Leme, né? Grande Reginaldo Leme, ele fala bastante da tua carreira, mas também me chamou muita atenção a orelha do livro, que é do Pandini, né? Do Panda, que ele fala de um caminho de volta, quer dizer, o sucesso, porque muita gente apregou o Emerson, como de fato o Emerson abriu, né, o caminho, mostrou o caminho das pedras para todos vocês que ou eram contemporâneos ou vieram depois, obviamente, mas me chamou a atenção a orelha por conta disso. Hoje nós estamos vendo muito essa situação do piloto ir para fora, muitas vezes não conseguir avançar a sua carreira nos monopostos, e acaba voltando para o turismo brasileiro. E você é um exemplo maior do piloto que foi lá, não conseguiu ter uma carreira longa na Fórmula 1. Se tivesse hoje o sistema de pontuação, teria marcado 2 pontos. Você tem um 7º lugar no Grande Prêmio do Brasil de 77. Na verdade, naquela corrida estava em 6º, né? Que eu estava marcando. Aí, a 2 voltas do final, tive um microfuro de pneu traseiro esquerdo, o carro começou a perder performance, lógico. Aí 2 voltas do final, perdi o 6º lugar, terminei em 7º. O que hoje daria 2 pontos. Mas eu sempre digo o seguinte, se a minha tia tivesse seria meu tio, né? Algo assim não existe. Agora, Igor, perfeito. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você acha que, de uma certa maneira, esse livro pode ajudar os pilotos jovens no sentido de aprenderem? Claro, cada lição é cada experiência de vida é uma. Mas acaba sendo um alerta, às vezes, para algumas coisas do que é legal fazer, do que
caminho seguir e tal? Difícil responder isso aí, viu? Porque, como você falou, cada um é cada um, os tempos mudaram muito. O que eu percebo hoje é o seguinte, como eu falei agora há pouco, eu me aposentei do automobilismo em 2008. 2009, 2010, eu ainda tinha algumas atividades no autódromo, mas o ano passado não fui nenhuma corrida, quer dizer, eu estou por fora mesmo, não sei o que está acontecendo. Mas o pouco que eu vejo, que acompanho, conversando com um com o outro, eu vejo que eu vou me ater a esses novos pilotos que estão chegando especificamente na Stock Car, tá? Eu não posso falar como um todo. Certo. Eles não têm ideia, a menor ideia do que nós fizemos lá atrás para fazer a categoria chegar no ponto que é hoje, nas dificuldades que eu e muitos outros passaram na carreira profissional, para chegar no ponto de ter a Stock Car que é hoje. Eu não sei se esse pessoal se dedicaria de tal forma, com tamanho comprometimento, entendeu? Eu percebo até fazendo uma analogia, talvez, eu não sei se é uma coisa que seja válida ou não, mas eu vejo no automobilismo, especificamente a Stock Car, acho legal tudo que está acontecendo, muito bom, mas eu acho que passou um pouco do limite, entendeu? Você vai lá nos paddock, tem cada motorhome importados, só falta ter piscina olímpica no motorhome, entendeu? É muita em excesso que está acontecendo lá, entendeu? Cada piloto hoje tem 2 assessores, é uma coisa demais, na minha opinião, sabe? Então, eu acho que com isso, que tudo que é oferecido para esses novos pilotos, tem muito piloto que eu quero motorhome, quero isso, quero aquilo, eles têm que ralar mais para dar valor ao que existe lá, nessa época da ralação, para saber se tem, vamos dizer, a pele forte para aguentar isso, para aguentar o tranco, entendeu? Então é difícil, cara, eu não sei, eu espero que sirva, eu falei isso no lançamento lá, espero que sirva de exemplo para muita gente, porque nada é fácil, a gente tem que correr atrás, entendeu? A gente sempre fala, vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Pois é. Então, bom, o livro tem muitas coisas, é claro, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas, obviamente, não dá para falar tudo com o Ingo, porque tem tanta história para gente esmiuçar aqui, mas voltando um pouquinho no tempo, Ingo, eu queria perguntar para você o seguinte, eu acho que uma grande emoção, eu tive vários pilotos que correram no Fórmula 1, e uma das coisas que eu costumo perguntar é em relação à primeira experiência em um carro de Fórmula 1, que está no livro, que me chamou a atenção, inclusive eu li esse capítulo, né? Que você fala da sua primeira experiência, como é que foi um teste muito legal que você teve logo no início. Foi. É uma experiência, acho que única, essa você não esqueceu, não precisou puxar muito. Essa não esquece. Como é que foi, conta? É uma coisa muito marcante, mas na realidade, eu hoje, com 61 anos, pensando naquela época lá, eu comentei agora com a Meg na hora do almoço, justamente isso, como eu cheguei muito rapidamente à Fórmula 1, me jogaram numa piscina funda sem eu saber nadar, entendeu? Eu tinha que me virar, entendeu? Eu na realidade cheguei na Fórmula 1 totalmente cru, não tinha a menor experiência em termos de autódromos, experiência de vida mesmo, de saber o que é certo, o que é errado, entender a parte política do jogo ali, entendeu? Agora, o fato de estar sentado num Fórmula 1, eu estreiei, para aquele que está assistindo não sabe, eu estreiei em 72 com o Fuscão, no segundo semestre. E no segundo semestre, 75, estava pilotando em Fórmula 1 em Silverstone. Minha ascensão foi muito rápida, entendeu? Então, para mim, que eu era sempre um grande fã dos irmãos Fittipaldi, estar dirigindo em Fórmula 1 Fittipaldi e Copersucar, era assim a realização de um sonho. Mas eu hoje, vendo, vamos dizer, do lado de fora a história, eu percebo que eu não estava preparado para isso, sabe? Eu estava meio que naquela roda viva dos acontecimentos que foram acontecendo muito rapidamente. Atropeladamente, mas também, por incrível que pareça, eu tinha muita ciência que aquilo estava acontecendo muito rápido para mim. Eu sabia que aquele fato dos 2 primeiros testes que eu fiz na Fórmula 1 foram super positivos, foram muito bons, que me deram a oportunidade de assinar um contrato na sequência para correr em 77, 6, 7, 8 na Fórmula 1. Eu sabia que aquilo podia ser uma tremenda uma furada. Eu era muito consciente disso. Apesar de jovem, você já tinha essa noção plena, né? E agora, depois que saiu o livro, conversando com a minha mulher, que minha mulher me acompanhou nisso tudo, ela fala claramente, Linda, me lembro uma vez que você estava conversando com o Clive. Clive era o meu cara que chefe de equipe de Fórmula 3, um inglês lá, que o Wilson Fittipaldi era o nome. Eu não me lembrava disso. Ela falou, eu lembro perfeito, mas nós estávamos voltando uma corrida, você conversando com o Clive na frente no carro, sentado atrás, você falou, Clive, mas puta, é muito perigoso isso aqui, eu posso me queimar. Aí o Clive respondeu, falei, mas será que vai aparecer outra chance na tua frente, na tua carreira para a Fórmula 1? Esse é um fato que eu não lembro, minha mulher lembra, entendeu? Então é isso, eu sabia que eu estava correndo um risco muito grande e acabou.
burro passar arreado, né? O cavalo passar arreado, às vezes não passa, não passa. Tem muita gente que pula no burro, mas sem saber. Eu estava pulando no burro sabendo que ele podia dar com os burros na água. Igor, teve alguma outra... Tá, depois você vem para o Brasil, a história do Ingo na Stock Car é maravilhosa, são 76 vitórias, são 60 poles, 12 títulos na Stock Car. Mas antes de você ter, enfim, abraçado a carreira dos carros, ou reabraçado os carros de turismo, porque não era uma novidade para você, né? Ao contrário, por exemplo, do Barrichello, que fez uma carreira longa na Fórmula 1, ele não passou pelos carros de turismo e agora vem para os carros de turismo. Aliás, o Barrichello tem muitas histórias com o Ingo, né? Porque, enfim, né? Você parava o teu carro, o teu Opala, na garagem Essa é outra história, posso contar? Não, pode contar. Não, mas eu só quero fazer uma ponte rapidamente para dizer que teve algum momento de alguma possibilidade de voltar à Fórmula 1? Não teve nenhuma outra possibilidade? Nenhuma. Porque às vezes tem alguma coisinha, algum convite e não teve. Tem uma história que está no livro, até depois que eu vi que o trabalho de pesquisa que o Thiago fez foi fantástico. Lendo o livro, falei, cara, de fato existia esse boato, que não passava do boato. Depois que eu voltei para o Brasil, o Willi Kausen, que era um alemão, eu corri na equipe dele de Fórmula 2 em 76, no primeiro ano de Fórmula 2, na equipe do Willi Kausen. Em 79, ele construiu um carro de Fórmula 1, fez 2 ou 3 corridas e quebrou, fechou a porta. Existia uma fofoca, que nunca chegaram para mim diretamente, o Ingo vai ser um dos pilotos. Mas isso era só fofoca, mas na real nunca houve absolutamente nada mesmo. Eu sou muito realista nisso. Não tinha por que haver, porque eu não mostrei nada na Fórmula 1. Nada. Ridículo foi minha presença na categoria, entendeu? Então não tem por que alguém me procurar naquela época, porque eu não mostrei nada, entendeu? E aproveitando então, já que a gente falou, a família Barrichello, conta um pouquinho da história do relacionamento. No final de 78 eu decidi que não estava tendo chance de continuar no turismo internacional por causa do patrocínio, eu voltei para o Brasil. Eu queria de início continuar correndo de Fórmula Super V no Brasil, porque a categoria que estava muito forte no Brasil, que era um monoposto, uma Fórmula que era a minha paixão. Mas a coisa acabou não acontecendo, e na última hora mesmo, total falta de outra opção, esse amigo meu que eu falei agora há pouco, Paulo Renato Moraes Pinho, falou, Ingo, cara, vem correndo na sua cara, a General Motors tem interesse em ter você, que é um cara de nome, a gente precisa trazer um cara para levantar a mídia, né? Aí eu acertei de última hora, eu tinha um carro que no começo ficava numa concessionária Chevrolet aqui em Pompeia, na cidade, no bairro Pompeia, né? Pompeia Veículos. Pode falar, Marcos. Pode falar, pode, né? Pompeia, concessionária Pompeia. Sim. O carro ficou lá por 2 ou 3 coisas e falei, cara, isso aqui não vai dar certo, precisa arrumar uma garagem. Eu aluguei uma garagem em frente ao Hotel do Interlagos, que era um pouquinho maior do que essa sala aqui, onde cabia o Opala, a Stock Car, e entre esse meu galpão tinha outro galpão pequeno, e aqui do lado tinha uma loja de material de construção que era do Rubão, que era do pai do Rubinho, né? E esse meu galpão não tinha nada, era a porta, 4 paredes, mais nada. E eu usava o telefone do Rubão, do pai do Rubinho, como o meu escritório. Então, precisava passar o telefone passar o telefone do material de construção. Volta e meia, tem uma ligação para você lá. Eu sentava lá, eu telefonava, ficava meio... No começo ficava sem graça, depois eu já estava meio sem graça. E aí o Rubinho nessa época tinha acho que 7 anos, e ele vinha na equipe, lá na garagem, e ficava vendo o Opala, e sentava no volante. E aí eu ganhei um capacete de um tio meu naquela ocasião, que ele trouxe da Argentina, um capacete laranja, eu não vou usar isso aí, e dei pro Rubinho, ele tinha 7, 8 anos, por aí. Mas jamais a gente imaginava que... O Rubinho até postou uma foto recentemente, do capacete pequenininho dele e o atual, né, depois. E ele usa o laranja um pouquinho, exatamente. Por causa desse capacete que eu dei para ele, que era laranja, ele usou uma parte do capacete da pintura atual dele como laranja como fundo. Mas ele tem o capacete original guardado, não é pequeno, é original na foto. É o capacete original que eu dei para ele, está lá guardado ainda. Fiquei emocionado. Muito legal, né? E ele usou, inclusive, na Fórmula 1, né, na corrida. Em 2008 ele correu com o capacete para a pintura do meu capacete. Pediu para o Ingo, posso dar? Agora, no ano passado, eu tive, a convite do pessoal lá da organização do Rally dos Sertões, fui lá acompanhar e achei maravilhoso, nunca tinha feito, é espetacular. E para quem está acostumado a ver o Ingo no asfalto, não sabe, muita gente pode não saber que o Ingo tem uma carreira muito legal também
né, no off-road, né? Isso... Como é que começa essa experiência? Como é que foi isso daí? E você foi vice-campeão do Rally dos Sertões, né? Fui vice-campeão em 2004, há 10 anos agora eu fui vice-campeão. Isso começou em 2002. A Mitsubishi tem um evento que continua acontecendo até hoje, é a Mitsubishi Cup. São provas de rally, de velocidade, com aquelas caminhonetes. É um campeonato organizado pela Mitsubishi. Em trajetos relativamente curtos, né? São trajetos curtos, especiais, de 30 km. Muito diferente da configuração dos Sertões, claro. E em 2002, na última etapa, que foi realizada em Campinas, a Mitsubishi me convidou. Nós temos um carro aqui para piloto convidado, você quer correr? Na hora, eu falei, topa, na hora, porque eu gostava dele já. Então eu quero treinar antes. Eu fui fazer um treininho antes lá, em Valinhos, na pista que a Pirelli tinha lá para carro de Valinhos. Aí eu fiz a última etapa do campeonato 2002 da Mitsubishi. É uma pista de provas mesmo, para eles testarem os modelos. Para testar os pneus de off-road que a Pirelli fazia. Aí em Campinas, na última etapa, eu fiz a prova, fui quarto colocado, me lembro que eu estava nervoso pra caramba, quer dizer, eu já estava com muita experiência na pista. E meu navegador foi Lorival Roldan, que é uma fera dos rallies. Roldan é um nome histórico. E isso também está no livro, que eu me lembro que as provas da Mitsubishi Cup sempre são de sábado. De sexta para sábado eu quase não dormi. E tão nervoso que eu estava, cara, como é que vai ser isso? Era um universo totalmente Como novo, vai ser a comunicação? Que foi uma novidade para você também, novo, tem alguém para te dar palpite, olha, vai por ali, como é que é, né? Aí eu fiz essa prova, fui quarto colocado, aí em 2003, logo na sequência, alguns meses depois, a Mitsubishi fez uma reestruturação lá. Aí me convidaram para correr como contratado da equipe, mas fui na hora, abracei na hora. E eu fiquei de 2003 a 2007 correndo os campeonatos brasileiros inteiros de rally cross country. Em 2004, a equipe Mitsubishi, nós fomos campeões e vice no Rally dos Sertões. O Giga foi vencedor geral e eu fui segundo colocado. Giga já esteve aqui, viu? O Giga hoje é um grande amigo meu, fez uma grande espetacular. Né? Flamenguista doente. Flamenguista doente. E aí ele foi campeão geral e eu fui segundo colocado com uma diferença pequena, de 7 minutos só. Isso não é nada, uma prova de tantos. E é uma coisa bem interessante, teve a história do Cine, se minha tia tivesse ido embora, né? A gente via o tempo todo, né? O Giga, o Maurício Neves, eu e tinha outros pilotos, sempre brigando pelos primeiros colocados. Tem um especial longa lá, que é uma etapa, não era maratona, uma etapa longa de 400 e tantos quilômetros. Uma hora eu parei para puxar o Giga para fora do buraco. Aí ele fala, pô, se eu não tivesse parado para me puxar, você ganharia o setor, não era eu, entendeu? Mas como a gente estava na mesma equipe, a que está dando risada, ela vai lembrar disso. A mega assessora que está acompanhando o Ingo aqui, ela está lembrando da história porque devia estar por lá, né? Mas foi muito legal, cara. Aí os outros anos, cara, participamos, mas sempre tem problema, quebra, acidente, isso aqui. É outra dinâmica. É outra dinâmica. Mas é muito legal, né? Muito legal, é sensacional, é sensacional. E já que você falou da Mitsubishi, aproveita, né? Fala um pouco do teu trabalho atual junto à Mitsubishi, que você tem um trabalho muito legal lá, né? Eu comecei início do ano passado, em fevereiro de 2013, eu comecei a trabalhar na Mitsubishi, lá no Autódromo Velocitar. Para quem não sabe, a Mitsubishi tem um autódromo na cidade de Mogi Guaçu, que é o Velocitar, que é um espetáculo, é um dos únicos 3 autódromos brasileiros homologados pela FIA. E lá são realizados diversos eventos e eu sou coordenador dos eventos, desde o Lancer Experience, Racing School, Premium Racing School, eventos de volta rápida com convidados. Agora, dia 2, nós vamos ter a primeira etapa da Lancer Cup. Então, eu vou estar lá junto com o Duda Pamplona, ajudando, assessorando os pilotos que estão correndo lá com a gente. Então, tem uma série de atividades grandes lá. Então, eu estou gostando muito lá, estou super feliz. E tem uma história bacana em relação ao Autódromo Velocitar. Nesses anos, em 2003 a 2007, quando eu corri para a Mitsubishi, a gente usava a fazenda para testar e desenvolver os carros de rally. E a gente tinha os boxes que eram dentro de um curral. Um curral de fato, era literalmente um curral. E lá tinha diversas opções de pistas para testar os carros de rally. E uma das opções de pista, que inclusive era mais longa, passava onde hoje é o Velocitar. Então, para aquele que conhece o Velocitar, a gente tem a reta oposta em descida, no final tem uma sequência de S, esquerda, direita, esquerda, bem descida, a gente chama de sacarola, lembrando aquela curva que tem em Laguna Seca, o corkscrew, é exatamente igual. E essa reta com essa sequência de curva é onde nós passávamos com as caminhonetes. Então eu vi o antes
do autódromo, o durante, que foi a construção, e agora o depois, quer dizer, é uma coisa realmente fantástica. E você participa desse projeto de formação de pilotos também, de aulas para pilotos. O que é mais difícil para vamos dizer, para um motorista, um cara que fala assim, puxa, eu gostaria de fazer um curso lá no Mitsubishi, por exemplo, e de repente, porque o cara pode virar piloto, pode inclusive participar do campeonato e tal, né, da Mitsubishi Cup. O que é mais difícil para ensinar para uma pessoa que nunca competiu, Ingo? Tem um... Olha, o mais difícil, é difícil dizer o que é mais difícil, é difícil como um todo, porque eu acho que o cara, para ele ser um piloto, ele tem que ter um pouquinho de dom, de talento, entendeu? Acho não, ele tem que ter com certeza, entendeu? Isso é talento natural. Talento natural. Ajuda, por exemplo, o cara que gosta e acompanha muito corrida, que é atento a ver uma prova, você acha que pode ajudar isso? Não ajuda. É muito interessante, a gente tem 2 programas lá de pilotagem, o Racing Experience, que é um programa de um dia, quer dizer, muito curto, onde, como o nome diz, é uma experiência. O cara tem uma experiência de ser piloto por um dia, tá? E o Prêmio Race School é um curso de 2 dias, já tem mais tempo para o cara trabalhar. O simples fato dele descansar uma noite, já chega no segundo dia com outro horizonte na sua frente. Pensa no que fez de certo e o que fez de errado. E a gente percebe muitas vezes, tem aquele pessoal que chega lá, sabe tudo de automobilismo, sabe na teoria tudo, mas na hora que senta no carro, vê que a história é diferente, né? E é muito diferente do que a maioria das pessoas. O buraco é mais embaixo, falando exatamente. Eu pensei, mas não quis falar. O buraco é muito mais embaixo. E eu muitas vezes até brinco, nem no Racing School, nem no Prêmio Racing School, mas eu brinco até no Lancer Experience, que é um outro foco, é para o cara ir lá se divertir com o Evo 10, que é um carro de alta performance. E tem um momento que a gente anda na pista com eles, tem um trecho que a gente cronometra eles, e eu ainda brinco no final do exercício, sempre falo, escuta, o que vocês acharam? Todo mundo fala, nossa, como é difícil, os caras do carro suado, com as mãos tremendo. Eu falei, olha, o Rubinho daqui vai continuar falando que o Rubinho é um pé de breque e que o Felipe Massa não acelera. Os caras falam, nossa, é verdade, agora a gente tem uma noção pequena do que é. Eu complemento dizendo assim, daqui vocês estão dando um carro com suspensão macia, que é um carro de rua, com ar-condicionado ligado, quer dizer, não tem o calor, não tem a pressão do comprimido, nada. E num trecho de 25 segundos. Então o pessoal começa a ter uma noção do que é, entendeu? Uhum. Agora, em contrapartida, já tivemos muitos participantes lá dos nossos programas que são pessoas que têm o dom para a coisa, entendeu? A primeira vez que sentam no carro de corrida já mostram para que vieram, entendeu? E tem os outros que não conseguem mesmo. A gente vai, se empenha, a gente fica no rádio, fala, freia, vira, acelera. Pega a metria, analisa, pô, aqui você pode frear 30, 40, 50 metros. E depois tem todo o acompanhamento da telemetria para você mostrar para ele onde você pode ter freado, foi errado aqui e tal. Então isso é uma coisa muito interessante. Então muitas pessoas, então vamos falar hipoteticamente, o cara está 10 segundos do tempo que tem que virar. Na cabeça dele fala, é impossível, não vai conseguir. A gente mostra na metria, fala, ó, mas nessa curva você freou 60 metros antes da hora, entendeu? 60 metros é uma distância enorme, entendeu? Quer dizer, essa pessoa está no limite dela. E a gente tem que respeitar isso, claro, não adianta, cada um, entendeu? E tem pode ser prazeroso para ela também, né? Tanto é que quando a gente começa os programas, eu peço que os participantes se apresentem e digam por que eles estão lá, o que eles estão almejando. Eu diria que 20% quer tirar a carteira de piloto. Os outros 80% não, eu quero ver como é que é esse negócio. Porque o curso permite que ele saia... Sim, desde que o participante alcance um tempo pré-determinado, entendeu? Ele sai com a carteira de piloto, categoria B. E isso é uma preocupação que a gente tem, porque para a Mitsubishi dar uma carteira de piloto e para eu assinar, o cara tem que ter uma certa performance, entendeu? Então por isso que até a gente faz essa pergunta, o que o pessoal está almejando quando vem fazer um curso desse? Como eu estava dizendo, 80% eu não quero ter carteira de piloto, eu quero ver o que é essa história de carro de corrida. E tem alguns que até alcançam o tempo e nem pagam a taxa para federação para que você dá emitir a carteira. Eu não quero a carteira, eu quero ver o que é isso aqui. E os caras repetem o curso, eu nunca vou correr de carro, mas eles querem ir lá e querem sentir isso aí. Essa é uma oportunidade bacana que a gente oferece para o Mitsubishi, para esse pessoal, entendeu? Porque onde é que em qualquer outro lugar não existia não existe isso, né? Deixei num lugar maravilhoso, o Velocitar é espetacular. Tem o Racing Center, que é um lugar espetacular, é um lounge de recepção, uma sala de aula espetacular, um autódromo plasticamente é maravilhoso.
e vai ganhar um carro de corrida com assessoria de pilotos profissionais. Pô, não existe esse lugar nenhum do mundo. É mais ou menos como se você pudesse, por um cara que é amante de futebol, aproveitando que a gente está numa sala de futebol, do Milton Neves, que emprestou a sala dele pra gente hoje, né, Igor? É como se fosse um jogador que fosse jogar com a seleção brasileira, né? Fosse fazer um treino, né, com jogadores profissionais, né? Ter a chance de jogar ali no meio dos cobras, né? E agora tem também alguns, por exemplo, como eu falei agora há pouco, nós vamos ter dia 12 a primeira etapa da Lancer Cup. Tem alguns participantes da Lancer Cup que começaram no Racing School. Quer dizer, é importante dizer fizeram a escola legal, porque a Lancer Cup ela é voltada para o Gentleman Driver, que é aquele piloto que não é profissional. Certo. É só para os Gentleman Drivers. E tem alguns lá que começaram no Track Day, que é o dia que tem o Evo Day, que a Mitsubishi abre lá para o cara ir lá com o Evo Day andar na pista. Aí ele se empolga, faz esses nossos programas de pilotagem e está correndo lá por diversão, entendeu? Então, esse inclusive é o propósito principal dos cursos de pilotagem que a gente tem lá. Tentar formar cada vez mais pilotos para competirem nas nossas provas da Lancer. Legal. Eu vou deixar inclusive embaixo, passando aí, um contato, né, para o pessoal que tem interesse, né, um site lá para o pessoal poder acessar, porque quem pode, enfim, acessar o site, telefonar lá, o pessoal vai poder dar todas as informações de como é que funciona, né, Igor? E, de repente, está lá com esse cara. Não, nos Racing School sempre você está lá. Sempre eu. Para uma volta rápida, eventualmente, quem vai lá para um volta rápida, você faz. Volta rápida sempre eu estou também junto com o Duda. O Duda agora esse fim de semana vai estar, que vai ter a etapa de Stock Car em Santa Cruz do Sul. Isso. Mas eu já sei que nós estamos acertando com outro piloto para que vai estar com a gente lá. Não sei se eu posso falar o nome, então prefiro não falar, entendeu? Mas sempre são no mínimo 2 pilotos para fazer as voltas rápidas com os convidados da Mitsubishi. Isso é outro negócio bacana, entendeu? Porque no início a gente fazia a volta rápida, eu levando sozinho. Eu tive a ideia no ano passado, falei, puta, vamos fazer uma disputa, entendeu? Então, o ano passado fazia eu junto com o Duda Pamplona. E eu vou falar aqui porque o cara não... Eu tinha comunicação via rádio com o Duda, entendeu? Eu falei, Duda, eu vou te passar na próxima curva por dentro. Então o Duda já dá uma facilitadinha. Eu, aquela passada encostando lado a lado, isso para quem está do lado é uma experiência única. Eu já tive duas sozinho, uma com o pessoal da Porsche aqui, né? E outra com o Ricardinho Maurício lá em Curitiba, né? E sozinho, né? O Ricardinho, mas só na pista, sem ter. Imagina que é você dividindo curva, né? Pro cara que está do lado deve ser muito espetacular. A gente vem na reta encostando, a gente conversa entre a gente, né? Só que quem está do lado não escuta isso, porque barulho, é muito legal. É 100% seguro, mas para quem está do lado é uma adrenalina incrível, porque o cara vendo aquela passada e ainda eu falei, eu vou deixar escapar, você faz o X, entendeu? Eu dou uma espalhadinha, outro vem e devolve aqui. Então, puta, quem está do lado é sensacional. Igor, nós temos muita coisa, mas lógico, nós temos que ter uma limitação. Eu espero que o Igor possa voltar uma outra vez aqui para a gente falar mais um pouco do automobilismo. Mas eu queria só para a gente tentar fechando o nosso papo, falar da Stock Car desse ano, que teve uma mudança grande no aspecto do regulamento técnico e esportivo, né? Quer dizer, tecnicamente falando, mudou o câmbio, né? O pessoal estava acostumado com o câmbio embaixo, agora com borboleta. Os pneus também ficaram um pouco maiores e tal, até para as corridas são mais longas e tal. E rodadas duplas. Você gosta dessas mudanças? Você acha que precisava? O que você achou? Como eu falei agora, a corrida inicial que foi com duplas, duplas e tal. Eu fiquei chateado de não ter sido convidado por ninguém, acho que eu estou embaixo, né? Então, não teve convite, Igor? Como é que foi isso daí? Eu ia te perguntar também isso daí. Cara, não teve convite. Eu não sei se eu não chamo. Você toparia? Na hora. Se eu fosse um carro bom, um piloto bom, na hora. Mas não aconteceu. Eu acho que muito em função do regulamento. O regulamento, apesar que quem ganha a prova, o Felipe Fraga, que eu não conheço ele, mas puta, deu pra ver pela televisão que o cara é daqueles especiais mesmo, o cara veio pra ficar mesmo. Jovem piloto, chegou arrojado, mas com cautela, gostei muito da pilotagem dele. É um estreante que ganhou, mas a regra... mas a regra foi que os pilotos campeões, eu, Chico Serra, enfim, os atuais campeões da Stock Car, só poderiam correr com pilotos estreantes e novato, entendeu? Estreantes na categoria. O estreante acabou ganhando, entendeu? Mas eu tenho certeza que isso fechou a porta para mim, no sentido de muitos outros pilotos, não sei nem se seria convidado, não sei, mas essa regra com certeza fechou a porta, entendeu? Entendi. Então agora eu também desisti de vez, agora nunca mais. Vamos torcer ano que vem, quem sabe tem outro. Chega depois dessa. Aí em relação ao regulamento, cara, eu acompanho o que eu leio, entendeu?
O Duda comentou comigo ontem que ele achou sensacional o câmbio aí com a borboleta. Eu já pilotei carros assim. É é sensacional. Por um lado, muito bom. Mas por outro lado, na minha opinião, vai tirando um pouquinho da essência de pilotar um carro, entendeu? Porque se a gente pegar, antigamente nos Stock Car, a gente tinha os Opalas até o ano passado, o câmbio aqui na mão. O ano passado já na sequencial, já na Stock Car, mas o câmbio H, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí tem que usar um carro de passeio, né? Aquilo, quanto menos recurso tecnológico você tem, muito mais difícil vai ficando a pilotagem. Ou seja, hoje vai ficando cada vez mais fácil, entendeu? Uhum. E eu vejo isso pelos programas do Racing School da Mitsubishi já. Punta-taco, você sabe o que é punta-taco. Claro, é um freio e acelerador. Você fala em punta-taco lá para os novos, hoje os caras não têm ideia o que é. Uhum. E eu percebo a maior dificuldade para esse pessoal hoje é trocar uma marcha, por incrível que pareça. E o câmbio sequencial permitia a redução, o freio motor mais do que obviamente o outro. Fica cada vez mais fácil. Então, aqui você sobe a marcha, aqui, ele faz o punta-taco eletronicamente, quer dizer, o piloto pé direito, acelerador, esquerdo, freio, vira volando para cá e para cá. Tecnologicamente, repito, é muito bom. Tudo está acontecendo assim, mas vai tirando a essência da pilotagem. Uhum. Se pegar desses pilotos hoje, que estão aí, que não sabem fazer um punta-taco, por exemplo, botar para guiar os Opalas de antigamente, os Ômegas da Stock Car, não vão conseguir, entendeu? É muito mais É muito mais difícil. E eu acho que isso é bacana no sentido puro de falar pilotagem, entendeu? Tá. Porque você tem que ser rápido, você tem que andar no limite, mas você tem que trocar a marcha no giro certo, você tem que frear do jeito certo para não bloquear a roda. Hoje a Stock Car não tem ABS, mas muito carro já tem ABS. Sim. Até isso fica fácil, entendeu? Então está cada vez ficando mais fácil. Mas esse é o caminho do automobilismo em geral, né? Não tem como voltar. Não tem como voltar. Aproveitando o gancho, já que falou em tecnologia, te agrada você, quando competiu na Fórmula 1 em 77, era o início do primeiro motor turbo, né, da Renault, acho que foi em 77 exatamente, foi mas o Jabulli, né? Acho que no final ele entrou até na metade do ano e tal. Te agrada a volta dos motores turbo para a Fórmula 1 especificamente, Ingo, ou não? Me agrada. Tem duas respostas. Se você for lá analisar pelo lado tecnológico, evolução, tudo que é feito no automobilismo de compensar no decorrer do tempo transferido para os caras de rua, nesse aspecto o caminho é esse. Mas de novo perde, entendeu? Por exemplo, uma das coisas que me agradava muito no automobilismo, na Fórmula 1 especificamente, era o ronco do motor. Aquilo é uma coisa maravilhosa. Isso não existe mais hoje, entendeu? Então é o tal do cara da coisa, vamos analisar, vamos agradar aqueles puritanos que gostam de motor de barulho alto e tal, e contra a ecologia hoje, que é a economia, essas coisas todas, ou vamos seguir o caminho da ecologia e da economia fazendo tudo eletrônico. Então é uma decisão difícil. O caminho, não tenho dúvida, tinha que ser esse, entendeu? Você acha que não tinha que ser esse, mas não me agrada o formato que a coisa está hoje. O comparativo, para quem viu aquele comparativo de áudio, né, do V8, né? Isso sem falar, eu cheguei a ver carro V12 na pista, tá? Interlagos, cheguei a ver Ferrari V12, V10 já era maravilhoso, V12 então era coisa... Para quem gosta, aquilo é música pura. Né? E isso não existe mais, isso acabou. Isso acabou. Tem muita gente crítica severa, um cara súbito. Tem uma imagem muito bonita que está circulando na internet há algum tempo, um cego, acho que é na Itália, escutando um carro de corrida passar. E com aquela cara de alegria, um cego. Tá. Quer dizer, o cara está lá e não enxerga, mas ele escuta, entendeu? Essa é uma imagem muito representativa. Isso hoje não existe mais, entendeu? Você sabe que em 2004 eu levei meu filho está com 16 anos, eu levei ele pela primeira vez num treino de Fórmula 1, foi inclusive a pole do Barrichello, na época da volta lançada. Eu filmei ele, foi tal. Eu cheguei lá, não só pela emoção de estar com meu filho, né, Interlagos, mas o primeiro ronco de motor que eu ouvia, eu já fico com já arrepia, já começa a marejar os olhos. Quer dizer, quem gosta, por isso que o cego, né, obviamente, a pessoa mesmo sem enxergar, o cara fica com essa emoção toda. Eu duvido que esse cego vai ter a mesma emoção hoje. Se ele vai na armadura, escutar um Fórmula 1, o que é isso? Barulho é esse? Uma enceradeira, uma máquina de costura. Ingo, já que a gente falou em emoção, eu sei que tem uma coisa pra gente, encerrando o nosso papo de hoje, eu sei que tem uma coisa que mexe muito com você, que é o Instituto Ingo Hoffman. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco, você sabe que aqui o site a gente sempre tem falado, né, tem divulgado as ações de vocês, as festas juninas, Natal, etc., que vocês fazem lá. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, como é que começou a ideia e como é que quem quiser colaborar, como é que faz e tal.
Bom, eu queria começar agradecendo o apoio que vocês dão, toda a divulgação que vocês fazem, que isso é extremamente importante para nós, porque o Instituto ele vive única e exclusivamente de doações, né? Então, quanto mais a gente conseguir, por exemplo, nas festas que vocês divulgam aqui, levar convidados para lá, mais a gente angaria, melhor é para o Instituto. Mas o Instituto envolve uma casa de apoio à criança com câncer, localizada em Campinas. Lá em Campinas, para quem não sabe, tem um hospital que chama Centro Infantil Boldrini. Esse Boldrini é referência mundial no tratamento da criança com câncer. E em 2004, nós fizemos uma parceria com o Boldrini. O Boldrini nos cedeu um terreno de 6 mil metros, vizinho do hospital, e lá nós construímos 30 chalés que servem como casa de apoio à criança com câncer. Ou seja, as famílias que têm as crianças no tratamento lá no Boldrini, elas são, via assistentes sociais, encaminhadas para o nosso instituto. Porque tem famílias que ficam durante o tratamento da criança por um período muito longo. Nós temos famílias que estão conosco mais de 4, 5 anos. E famílias que vêm de muito longe, Rio Branco, Manaus, muitas vezes até de fora do Brasil. Então imagina essas famílias terem que se bancar num lugar longe da sua cidade durante tanto tempo. Claro. E muita gente não tem um poder aquisitivo para isso. Então é aí que a gente entra dando abrigo para essas famílias. Nós temos 30 chalés, chalé, quarto, sala, kitnet, banheiro, refeitório, a gente dá todo o café da manhã, almoço, janta, quer dizer, é uma infraestrutura muito, muito grande que funciona, como eu falei, 100% de doações, que eu capto a grande maioria no meio do automobilismo, mas como eu já estou agora 5 anos fora das competições, a tendência é cair, entendeu? Então eu agora tenho que rever como fazer para conseguir repor, inclusive, alguns doadores que nós perdemos no final de 2013, no início de 2014, para manter a coisa funcionando. Ainda temos, estamos bem, mas claro, precisa estar pensando sempre lá na frente. Nunca é demais o que chegar de possibilidade, nunca, até porque vocês podem até ampliar ou melhorar, eventualmente, tem como ampliar? Não, lá não tem como ampliar, lá não tem como ampliar. Está no limite de espaço, né? Está no limite, e até pela ocupação a gente percebe que 30 chalés basta. É o ideal. O Boldrini atende uma média de 8 mil casos ano. Quer dizer, você pegar 30 chalés, é pouco contra os 8 mil, mas tem muitas famílias que são da região, das cidades próximas. Mas é por isso que tem todo o trabalho de assistente social para poder, obviamente, fazer a triagem para poder saber. E o critério que as assistentes sociais usam é a distância que a família está do lar, o poder aquisitivo dessa família, até em relação ao tempo que eles vão ficar, porque tem famílias que ficam com a gente, não são pobres de tudo, tem gente até que tem uma condição, mas não para ficar 4, 5 anos. Claro, lógico. Tem um limite, né, também de gasto, né? E também em razão da gravidade da doença, entendeu? Então, os casos mais sérios, mais críticos, ficam conosco, nós somos vizinhos do hospital, então, na emergência é só pegar um carro, andar 300 metros, nós estamos lá, entendeu? Certo. E, então, é isso aí, a gente tem que sempre estar correndo. Quando inauguramos lá em 2007, eu fiz um discurso, 2006, nós inauguramos, fiz um discurso dizendo que o avião levantou o voo, agora a gente tem que abastecer o avião em voo, não dá para o avião descer para abastecer, então tem que voar. Manutenção é lá em cima mesmo. Manutenção é lá em cima, trocar pneu, trocar asa, tem que ser tudo lá no ar. Não pode pousar de jeito nenhum. É isso aí. Ingo, primeiro, obrigado pela sua participação hoje aqui na máquina. Fica a super dica do livro do Ingo, né? A biografia autorizadíssima pela editora Automotor, do nosso Reginaldo Leme. Um abraço ao Regi, a Daniela, enfim, a todo o pessoal de lá. E ao Thiago Mendonça, que fez esse trabalho espetacular aqui, que eu estou devorando aqui, e com fotos maravilhosas, né? Ilustração do livro espetacular aqui. E olha, não é sempre que o nosso convidado, já aconteceu, mas não é sempre que o nosso convidado tem uma página no portal Terceiro Tempo. E o Ingo já sabe, eu já mostrei para ele, ele tem uma página na seção que ele levou do portal Terceiro Tempo com muitas fotos que eu fiz, inclusive, tive a oportunidade de fazer lá em Interlagos, no Velocult, recentemente. Sim, ele deixou as mãos lá junto com o Pio de Clemente, com o Emerson Fittipaldi, foi muito emocionante. Né? E, inclusive, no lançamento do livro do Ingo Hoffmann. Então, a dica de hoje é clara para você conferir a página da lenda do automobilismo brasileiro, Ingo Hoffmann, na seção que levou do portal Terceiro Tempo do Milton Neves. É isso aí, pela máquina de hoje. Fica por aqui com esse encontro muito especial com o Ingo Hoffmann. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau!